Olá, boa tarde. Hoje é a segunda live, né, do aquecimento aí para a jornada Tá na Hora de Comer Bem. Tô fazendo uma série de lives aí para descomplicar as refeições com seu filho. Para participar da jornada Tá na Hora de Comer Bem, que é gratuita, né, tem que se inscrever, tá bom? E o link tá na bio, tá bom? Então vai lá na minha bio do Instagram, vai lá na minha bio, que lá tem um link, é só se inscrever para participar, tá bom? Bom, e lá, né, nessa jornada, qual que é o objetivo da jornada? A jornada é para mães de crianças com alguma dificuldade alimentar, tá? Ou crianças que comem muito pouco, ou crianças que são seletivas, né? Ou crianças que comem demais, na verdade, e a mãe tá preocupada aí com o ganho de peso excessivo. Então tem os dois extremos. E para todas essas mães, o objetivo da jornada aí vai ajudar muito, porque eu vou mostrar aí passos essenciais, né, para as mães ajudarem o filho aí a comer bem, para crescer com saúde, sem estresse nas refeições. Tá? Então é só se inscrever gratuitamente, o link tá na bio. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Pesutti, eu sou mãe, sou endócrino pediatra e gosto muito dessa questão, trabalho muito com dificuldade alimentar, porque eu fui uma criança que tive uma dificuldade alimentar, né? E tive meu crescimento comprometido porque eu comia muito mal, né? E aí eu evoluí com baixo peso, com puberdade atrasada. Então, eu amo, né, falar sobre isso e tentar ajudar as mães aí nesse caminho, nessa busca por ajudar os filhos a se alimentarem melhor, né? Mas hoje eu vim falar aqui sobre uma dúvida, né, que é muito comum, que as mães me perguntam assim: mas será que é mesmo possível meu filho comer bem? Bom, então hoje eu a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, né, essa dúvida. Será que é mesmo possível? Né? E ela vem com frequência, né, especialmente quando as mães já tentaram de tudo que elas conhecem para tentar ajudar a criança, né, a comer melhor e nada adiantou. Né? Pelo contrário, muitas vezes só vai piorando com o tempo. Né? E aí, milhões de tentativas frustradas, a criança nem mesmo experimenta e já fala que não gosta, né? E a mãe fica: nossa, ele é muito difícil, ele é muito resistente, né? Tá muito difícil mesmo. E aí, quando já passou muito tempo, né, e essa criança não muda, pelo contrário, só vai piorando, né? Por exemplo, ela já tem 10 anos de idade, né? Desde os 3 anos que ela começou a ficar seletiva e ela não come a mesma comida da família, né? Então tem 7 anos essa história. Nessa situação, a mãe começa realmente a se questionar se é possível uma mudança nesse quadro, né? E nesses casos, gente, é bem comum que as mães aí se sintam mesmo impotentes. E é muito comum que elas relatem aí que já cansaram de brigar, né? Que já desistiram, sabe? Mas desistiram entre aspas, né? Porque a mãe não desiste, né, gente? Então, eu já cansei de brigar, já desisti, né? Mas, na verdade, elas não desistiram, né? A frustração e a preocupação são enormes, né? Mas eu quero te falar o seguinte, que é possível, tá? A situação pode estar grave, a situação pode ser prolongada e mesmo assim é possível, tá? Toda criança tem potencial de melhora, desde que você utilize as estratégias corretas, tá? Que é isso que eu tô falando aqui pra vocês, que eu vou falar aí ao longo
de toda essa semana, na próxima, e na jornada Tá na Hora de Comer Bem, tá? Que tem que fazer a inscrição lá pelo link da bio, tá bom? Bom, outra coisa que aumenta a sensação de impotência da mãe, né, é que ela já entendeu, né, que não depende só dela, né, que a criança precisa querer e que não tem jeito dela obrigar a criança a comer, né, então o filho tem que querer. Mas a mãe não conhece e nem sabe que existem formas de fazer o filho querer, né? De fazer o filho ter vontade de comer, de vontade de experimentar, tá? Então, assim, ou então, pode acontecer também em alguns casos, da mãe pensar assim, isso é coisa de criança, né? É fase de criança, não tem jeito e vai melhorar com o tempo mesmo, quando ficar adulta, né? Comigo foi assim, né? Muitas vezes ela pensa, eu só consegui melhorar quando eu engravidei, aí eu quis mesmo melhorar. Então, é isso, é coisa de criança, normal, né? E assim, gente, é tão comum mesmo a criança não comer as mesmas comidas da família, do adulto, né? Que é como se isso fosse inerente da infância, sabe? É como se fosse normal, né? Então, assim, a gente pode falar que é comum, mas normal não é, tá? Então, tem até cardápio especial em restaurante, né, gente? Para as crianças. Então, é o menu infantil. Então, ao invés do menu infantil ser a mesma comida, né, os mesmos pratos disponíveis para os adultos, mas numa quantidade menor, não. Geralmente, menu infantil é o quê? Arroz, frango empanado e batata frita ou macarrão, né? Então, é como se as crianças só gostassem disso, né? Como se fosse normal a criança ter uma alimentação diferente da do adulto, diferente da família, tá? E aí isso tudo vai sendo, não, eu já fiz de tudo, não deu certo, eu cansei de brigar, nada adianta, só tá piorando. Tem anos que tá assim e tem muita criança desse jeito, não tem jeito mais, né? Então isso tudo faz pensar que é meio que as mães desacreditam que é possível essa situação melhorar ou mudar, né? Então, assim, mas o que assim, por mais que seja comum, né, criança não comer a mesma comida do adulto, isso, como eu disse, não é normal, não é característica da infância, tá bom? Tem muita criança que gosta de comer, que come a mesma comida da família, que arrisca novos alimentos com naturalidade, achando bom, né? Que senta para comer junto, que gosta daquele momento. Então, se tem muita criança assim, por que não o nosso filho, né? Então, a gente precisa, como mãe, sempre buscar melhorar e sempre... Aí a gente precisa, acho que, buscar... Mãe é assim, né? Obstinada por buscar aí o melhor para os nossos filhos, né? E comer, gente, comer é aprendido, tá? Em qualquer idade. Então, até um adulto que passou a infância toda sem comer bem, pode aprender a comer se ele quiser, né? Esse foi meu caso, inclusive, né? Mas aí você pode, assim, pensar, não, mas adulto é fácil, porque adulto racionaliza, né? Ele pensa, é importante para minha saúde, eu preciso melhorar, senão eu vou ter um problema, né? Ou então aquela mãe que engravida, a mulher engravida, nunca comeu bem, ela engravida e fala, agora eu preciso melhorar pelo meu filho, e aí começa a incluir novos alimentos e muda o hábito alimentar nessa fase, né? Então, realmente, o adulto, ele racionaliza, né? Ele pensa, é importante para mim, eu preciso mudar, né? Diferente da criança,
que não é capaz de racionalizar, de entender que precisa comer para ter saúde. O futuro para a criança é algo muito abstrato, né? Como falar com ela assim, olha, você precisa comer porque, né, para você não ter problemas no futuro. Isso, né? A criança não é capaz, ela não tem desenvolvimento, né, a maturidade neurológica para entender isso, né? Mas existem estratégias para a criança ter motivação interna para aprender a comer, né? Depende da mãe saber conduzir esse processo nesse sentido, né, de ativar aí a motivação interna dela, né? E é por isso que eu tô aqui, né, para tranquilizar vocês que é possível e te mostrar esse caminho, tá? E não passa por ficar falando com a criança que vai fazer mal para a saúde, se ela comer isso, se ela precisa comer aquilo para ficar forte, né? Porque, como eu já disse, a criança não tem essa maturidade para entender isso, tá bom? Então, assim, gente, pode ser mais desafiante para a criança num primeiro momento, né? Em relação ao adulto, que já sabe, já entende e fala, eu preciso aprender, né? Em contrapartida, gente, pensando por um outro lado, né? A plasticidade cerebral da criança tá a nosso favor, né? Ou tá a favor da criança, né? Em relação ao adulto. Então, a plasticidade cerebral da criança para aprender coisas novas, ela é muito maior na criança do que no adulto, né? A criança tem mais facilidade para aprender em tudo, né? Desde que aquela habilidade a ser aprendida esteja aí adequada para o estágio de desenvolvimento dela, né? Que ela seja capaz de aprender, né? Então, por exemplo, uma criança, ela tem mais facilidade para aprender uma segunda língua, ou tocar um instrumento, aprender a tocar um instrumento, ou mexer até com tecnologia, né? Celular, iPad, do que um adulto que nunca teve acesso a isso, né? Então, as crianças, elas estão numa fase, a infância, né, gente? É um período sensível, né? É uma janela de oportunidades para o aprendizado de novas habilidades. A criança, ela é um ser que quer explorar o ambiente, né? É um ser que tem muita curiosidade, né? Que tá sempre querendo aprender coisas novas. Então a gente precisa aprender também a propiciar um ambiente favorável para isso, para que ela esteja disposta e apta e motivada a aprender a comer, tá bom? Então a gente dá o quê? Oportunidade, autonomia e segurança para essa criança, tá? Bom, tá, tudo bem. Só beber uma água. Então, assim, agora que eu já falei, assim, 10 minutos, né, que é possível, agora que você já entendeu aí, que é possível o seu filho aprender a comer, sim, mesmo que ele tenha uma dificuldade alimentar grave, né, eu quero te contar como que as crianças aprendem, né, a comer, tá? As crianças aprendem a comer de 3 maneiras, tá bom? Isso é um pouco de teoria, mas eu acho que é importante você entender isso, porque depois eu falo assim, então você vai, leva seu filho pra cozinha, faz isso aqui, você fala, que bobagem, né? Então, não, para você entender a teoria, tá? Então, as crianças aprendem de 3 maneiras, por observação, por familiarização e por associação. E eu vou explicar um pouquinho o que é cada um dessas 3 maneiras, tá bom? Observação é aprender observando mesmo, né? Observando quem? Nós, mães, pais, né? Professores, familiares, amigos, coleguinhas, né? Então, as crianças, elas não fazem o que a gente fala. Elas fazem o que a gente faz, tá?
Gente, isso é comprovado já, né? Que é através da observação que a gente aprende muitas coisas, né? A gente tem os neurônios espelho, tá? Que tem um neurocientista italiano, Ghisolati, que descreveu esses neurônios espelho. Então, nós espelhamos movimentos, emoções, humor, né? Intenções, tá? E a gente faz isso de forma inconsciente, né? Eles demonstraram até os macacos, né? Aprendiam, né? Aprendem por observação, tá? Então é inconsciente. Então por isso que a gente aprende aí só observando muitas coisas. E comer não é diferente, né? Então eu pergunto aí pra vocês, como é que as crianças aí estão comendo? Elas estão comendo junto com vocês? Né? Porque muitas crianças têm aquelas mesinhas lindas, pequenininhas. Só que o que é isso? As crianças ficam ali na mesinha separadas da mesa dos adultos, né? Por mais que esteja ali do lado da mesa principal, não é a mesma coisa. Então, é comer junto e dando exemplo. O que vocês comem aí na casa de vocês, né? Na frente da criança. Não adianta também você querer que a criança aprenda a comer uma coisa se você não tá comendo, se você não come, né? Então ela vai aprender por observação. Se você tá fazendo uma dieta, né? Se você tá seguindo uma dieta low carb, nada contra, tá, gente? Mas sim, se você tá seguindo uma dieta low carb, eu tô lembrando de um paciente exatamente assim, né? Os pais seguindo uma dieta low carb, estão comendo praticamente só carne e a criança quer comer só carne também, por que será? Né? Não quer comer arroz. Então, a criança aprende muito por observação. Então, isso precisa fazer parte da rotina de vocês, tá? O segundo item, a segunda forma de aprender é por uma coisa que a gente chama de familiarização. O que é familiarização? É a exposição frequente a novos alimentos e alimentos saudáveis, né? Então, gente, a gente gosta muito mais das coisas que são familiares pra gente. Isso não é só com comida. Isso é em relação ao ambiente, aonde você chega, se você tá familiar, se você é familiarizado com aquilo, com aquelas pessoas, você chega num lugar, você fica mais à vontade, né? Isso é super, super, super normal. E para comer é a mesma coisa. E são muitas etapas de familiarização até a criança começar a comer, tá? Então, a criança precisa primeiro, muitas vezes ela não tolera aquilo nem perto dela, né? Ela não quer que coloque no prato dela, né? Ela não consegue tolerar chegar perto. Como que ela vai querer colocar aquilo na boca, né? Sem chance. Então ela precisa primeiro estar super familiarizada, assim, tolerar ver, estar perto, né? Então você tá ali sentada à mesa ali e a salada tá na frente dela e ela tá tranquila, tá? Depois ela tolera pegar com garfo, né? Cheirar. Isso, gente, inúmeras vezes, né? Num dia só, nem uma hora só não, tá? Então depois que ela estiver familiarizada, estiver conseguindo até cheirar aquilo, quem sabe ela vai querer pôr na boca, mastigar e engolir. Ou, pela primeira vez que ela pôs na boca, provavelmente ela não vai gostar e vai cuspir. Super normal. A gente faz isso com a gente, né? A gente vai primeiro, provavelmente muitas coisas que a gente comeu a primeira vez, por exemplo, um açaí, né, comida japonesa, primeira vez que você comeu, muito provavelmente você não gostou de cara, você achou estranho, né? E aí talvez com o tempo você vá gostar, mas até experimentar, colocar na boca, ainda é um longo processo, tá? Tem crianças que precisam ser expostas aí a um determinado alimento aí 30 vezes, em ocasiões diferentes, para conseguir colocar na boca, tá?
Então, essa exposição a esses alimentos é muito importante, tá bom? Isso leva tempo mesmo tempo. E com a criança segura de que ela não precisa comer, que ninguém vai forçar ela a comer, se ela não quiser, tá bom? É só mesmo tocar, experienciar, tá bom? É uma escadinha assim, ó, até o comer. São várias etapas, tá? E a terceira forma de aprender a comer é a associação. O que é isso? A associação é feita pelos nossos neurônios também, né? É conexão neuronal, conexão cerebral. Então, por exemplo, não sei se acontece com vocês assim, você vai num lugar e sente um cheirinho de uma coisa, e aí você vai e lembra da sua avó, por exemplo. É um cheirinho gostoso de um bolo no forno. Você lembra imediatamente da sua avó. Por quê? Tô dando um exemplo, tá, gente? Porque você associou aquele cheiro do bolo com a sua avó. Provavelmente no passado você foi lá, ela fazia bolo, você gostava, né? Era muito bom, muito gostoso. Você associa imediatamente. Isso acontece muito com a gente mesmo, né? Então, por exemplo, eu amo frango com açafrão. Por quê? Aquele frango ensopado amarelinho. Muito provavelmente porque eu fiz uma associação positiva com esse tipo de comida, né? Era minha comida, assim, de domingo. Quando eu e minha família, a gente ia para um restaurante lá em Araxá, a gente comia junto. Era sempre um momento bom. Então, sempre quando eu tô lá com um frango ensopado, eu lembro, é uma coisa inconsciente, né? É automático, gente. Você faz associação com alguma coisa. Então, essa associação, ela pode ser positiva ou negativa, tá? Então, vamos supor que você tá com uma virose, tá passando mal, tá vomitando, né? E aí, alguém fala, come isso aqui, né? Toma isso aqui que você vai melhorar, isso aqui você precisa comer alguma coisa. Aí você vai, força e come uma coisa. E você vomita aquilo. Isso acontece muito, assim. Você não vai conseguir nem pensar nesse alimento aí por um mês, talvez. Uma semana ou mais, né? Então, e se a associação foi muito negativa, às vezes você para de gostar daquilo, né? Você não consegue mais tolerar aquilo, porque você fez essa associação negativa, tá? Então, por isso que é importante a refeição da criança ser um momento agradável. Porque se virar um momento de estresse, de briga, a criança, ela pode fazer uma associação negativa com esse momento e ela não vai querer nem sentar à mesa mais, né? Porque ela já associa, nossa, minha mãe tá chamando para almoço, socorro, né? Tipo, ela não pensa assim não, tá, gente? É mesmo? Ela faz essa associação e fala, nossa, agora é a hora da minha mãe ficar atrás de mim para eu comer, né? E eu não quero, e é ruim, né? Então ela fez uma associação negativa com a alimentação, tá? Então, e assim, quando uma associação é formada, então, tipo assim, cheiro de bolo me lembra a minha avó. Fiz uma associação positiva, né? É a conexão neuronal lá, tá? Então, quando você faz uma associação, não é fácil desfazê-la. Na verdade, você tem que criar outro caminho, outra rota, né? Então, isso demanda tempo, né? Precisam ser formadas em novas conexões cerebrais. E não é de um dia para o outro que isso acontece, né? E como a gente está lidando com a criança, como eu disse, a gente precisa aproveitar que a criança tem muita plasticidade cerebral e é um momento de oportunidade, né? Para criar novos hábitos, novas associações, agora positivas. Bom, e antes que você fale assim, que seu filho é diferente, que sua situação ela é mais difícil, né? Não importa, gente. O caminho é sempre o mesmo, tá? O que vai mudar é o tempo de cada criança, né? É o tempo de cada família,
né, o limite de cada uma, o limite de cada família, né? Mas o processo é sempre o mesmo. Pode demorar mais? Pode. Tem crianças mais difíceis que outras? Tem sim, né? Com certeza. Né? Cada criança é algumas realmente com mais dificuldade que outras, cada uma tem suas limitações, cada família tem sua própria história, né? Mas todas as crianças, como eu disse no início, todas as crianças têm potencial de melhora, tá? E eu tô aqui mesmo, eu tô aqui pra falar que não é fácil mesmo, tá, gente? Mas que é possível sim. Então, não esquece dessas 3 formas de aprendizado, né, que são observação, familiarização e associação positiva, porque todas as estratégias para motivar a criança a aprender a comer passam por isso, tá bom? Ok. E aí, gente, meu maior desafio muitas vezes fazer a mãe realmente acreditar que é possível também, né? Na casa dela, que é possível. Mostrar que, assim, que os obstáculos vão surgir mesmo, que é difícil mesmo, mas que os obstáculos são superáveis, né? Que o processo também, ele pode não mostrar os resultados no tempo que a mãe quer, né? No tempo que ela espera, porque a gente tende a ser muito imediatista, especialmente quando a gente está ansioso com isso. A gente quer, meu Deus, mas eu não tô vendo, não melhora, né? Então a gente fica já desesperançoso porque não melhora. Olha, eu fiz isso, não adiantou. Como se fosse mudar de um dia para o outro, né? A criança que não come bem há 7 anos, em uma semana vai começar a mudar? De forma alguma, né? Então, outra coisa, né, que é muito comum de acontecer é assim. Eu falo assim com as mães: então você faz isso, né? Vamos sentar junto, comer junto. Não force ela a comer. E aí a mãe vem e fala: mas agora ela piorou. Ela tá pior, ela só come arroz agora, né? Por quê? Porque num primeiro momento, gente, quando você muda alguma coisa, algum hábito da família, alguma rotina na família, num primeiro momento, tudo tende a piorar, né? Que é um período de adaptação, tá? Então, o ser humano não é só criança, não. O ser humano é resistente a mudanças, né? É muito mais confortável ficar numa coisa que você já conhece, gasta menos energia, né? E quando a gente faz algum ajuste na rotina, alguma coisa, tem sempre uma resistência inicial mesmo. Pode piorar a situação mesmo, né? O seu filho pode começar a fazer birra, né? A se opor às mudanças que você propõe, né? Então, assim, se seu filho só come uma comida especial pra ele, né? E aí, se você para de fazer essa comida especial e coloca disponível a comida da família, né? Mesmo que tenha um alimento que ele goste, né? Ele provavelmente pode resistir, né? Ele vai estranhar, vai falar: como assim? Ele vai contestar, né? E aí você tem que estar preparada para isso, né? E falar: isso é normal, tá? Isso é esperado, isso é o processo mesmo, né? Não tem mudança fácil, gente, tá bom? Aí é você falar, né? Eu entendo. Aí você pode falar assim pro seu filho: olha, eu entendo que você tá chateado porque nós mudamos aí a forma de servir a comida aqui de casa, né? Eu entendo, você pode ficar chateado, eu te entendo, né? Isso já acontece com a mamãe também, né? Mas a mamãe também tá aprendendo que ela precisa cuidar da alimentação aqui da casa, de toda a família, né? Então a gente tá aprendendo aqui coisas novas. Então você acolhe o sentimento, né? Claro que você não vai falar: não fica assim, não precisa disso. Não, você acolhe, né, o que a criança ali tá falando, você entende, né? Mas você persiste na mudança, né? Porque quando você sabe que você precisa modificar alguma coisa, né, você precisa ser firme também. Isso ajuda muito a criança, né, a aceitar as mudanças. Mas não é fácil pra ninguém, mudança não é fácil pra ninguém, né?
E a vantagem do processo aí de aprender a comer, gente, é que não tem limite de tempo, não é uma corrida, né? Cada família pode fazer do jeito que consegue, né? Que é possível. E também depende de cada criança, né? Só que assim, é importante você estar no caminho certo, né? Pode demorar muito, mas você estando no caminho certo. Pequenos progressos. Porque depois, gente, os resultados de aprender a comer são duradouros pro resto da vida. Então, é um investimento que vale muito a pena, né? Então, sem dúvida, vale muito a pena, né? Outra coisa, gente, que acontece muito também é assim. É um pouco de preconceito em relação à comida saudável, tá? Como se fosse só legumes no vapor, né? Que eu particularmente não gosto de legumes no vapor, quando tá mole assim, né? Então, muitas vezes, a própria mãe ainda não descobriu que comida saudável pode ser gostosa, né? E fica com pena da criança, né? Coitado, é só uma criança, né? Como que eu vou privar ele de comer guloseimas? E, gente, se vocês viram minha live de ontem, né? Eu não concordo com a tese de proibição de qualquer alimento, né? Eu acho que a gente tem que comer sem culpa, mas a gente, né, faz parte do comer bem no dia a dia, fazer escolhas saudáveis, né? Mas a gente deve ser flexível, né? O que não pode é virar rotina, né? Na vida da criança, os ultraprocessados, por exemplo, né? E sempre lembrar que todo alimento ultraprocessado, por exemplo, tem um substituto mais saudável, tá? E lembrar que comida saudável pode ser gostosa, tá bom? A gente faz muito uma associação negativa com comida saudável, né? Eu não, porque eu nunca fiz dieta. Não quero que vocês fiquem... Não tô me gabando de não fazer dieta, não. Mas é porque eu tenho a tendência de perder peso, né? Mas eu acho que muitas pessoas associam a comida saudável a fazer dieta, a passar fome, né? Não é legal mesmo fazer dieta. Então fica com dó da criança, mas comida saudável e gostosa, tá bom, gente? Então, não é pena da criança ela, né, aprender a comer bem, não. Pelo contrário, né? Bom, então veja, é uma jornada, né? É um desafio mesmo, mas é possível, tá? E eu te convido aí a encarar esse desafio, tá? E assim, uma mãe quando decide fazer uma coisa pelo filho, né, ninguém segura, né? A gente sabe, quem é mãe sabe que mãe faz tudo pelos filhos, né? Então, se você aí tava achando que já tava desistindo porque desistindo entre aspas, né, como eu disse, simplesmente parei de brigar, já não brigo mais mas lá a ansiedade tá lá, a preocupação tá lá, então não desistiu, né? Mas assim, se você achava que não é possível, que seu filho é muito difícil, que não tem jeito mais, é possível, tá? E assim, você tá nesse assim, sem fazer nada, mas na verdade, você tá escolhendo o caminho, né? Porque não deixa de ser fazer alguma coisa. Fazer nada é fazer alguma coisa, né? E o custo de você não fazer nada, ou de não fazer alguma coisa diferente agora, pode ser maior que os desafios aí de fazer alguma coisa, tá bom? Então não adianta vocês ficarem onde vocês estão, né? Só lá na posição de, ele é muito difícil. Não tem jeito, já fiz de tudo, tá bom? Outro dia mesmo eu recebi um depoimento de uma mãe do filho de 18 anos, né? Que foi num restaurante sozinho e pediu uma salada pela primeira vez na vida. Aí você fala assim, você pode pensar naquele negócio, mas 18 anos já pensa na saúde, no físico. Verdade. Mas como eu disse, tem estratégias para ajudar a criança a querer comer sem usar esses
né? Essa racionalização aí de que faz bem pra saúde, tá? Então, gente, o que a gente faz aí diante dessas informações que eu passei pra vocês hoje? A primeira coisa que eu queria falar é dê o primeiro passo, tá? Porque quando a gente acha que a jornada é muito difícil, que é muito longa, muito cansativa e que quando tá muito distante da nossa realidade, né? A gente não dá nem o primeiro passo, tá? É tipo assim, se eu penso que eu não consigo correr uma maratona, eu nem corro, sabe? Mas assim, se eu dou um primeiro passinho e eu não morro, eu tendo a dar o segundo, né? E aí, se você tá no caminho certo, você vai ter o resultado lá no final. Então, é preciso começar, tá? Não desesperar, que é muita coisa, meu Deus, tá tudo errado, é muito difícil. Dá um passinho de cada vez, tá? E aí você precisa acreditar em você, na sua família, no seu filho, que é possível sim, tá? E aí, então, gente, nessa semana eu vou falar, né? Hoje eu só tô aqui pra falar, ó. Vocês aprenderam hoje as 3 formas de aprender a comer. E eu queria que vocês saíssem daqui firmes de que é possível mesmo sendo difícil. Tá bom? Mesmo tendo a criança mais difícil, mais desafiadora, que vai bater de frente com você, né? Se você estiver vivendo isso, você fala, ó, é isso. No início, piora. Tá bom? No início, piora. De qualquer mudança. Pra depois que você persistir, melhorar. Tem que manter persistência, coerência e muita paciência, tá? E aí, ó, o primeiro passo aí de vocês pode ser se inscrever na Jornada Tá Na Hora de Comer Bem. E seguir e me assistir aqui nessas lives, tá bom? Antes, que é o aquecimento. Pra jornada precisa fazer a inscrição, o link tá na bio do meu Instagram, tá bom? E pra essas lives é só participar aqui. Hoje provavelmente eu vou deixar essa live gravada, se eu conseguir, tá? Pra quem não conseguiu assistir agora, assistir mais tarde. Mas nem todas vão ficar gravadas, tá bom? Alguém tem uma pergunta, gente? Alguma pergunta? Maquele falou, mas eu já dei meu primeiro passo. Que bom! Temos que combinar nossa live. Né? Um horário pra gente encontrar aqui. Eu tinha combinado com a Maquele de encontrar aqui pra ela contar um pouquinho aí das dificuldades dela, mas ainda a gente não conseguiu um horário bom, que ela fica lá eu na minha vida, né, e ela na dela, cada um aí na peleja aí, tentando conciliar milhões de coisas, trabalho, filho e, enfim, milhões de coisas. Bom, gente, é isso. Vocês podem interagir comigo, tá? Mandar dúvidas, perguntas, eu tô à disposição. Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguma mãe, para alguma família, compartilha nesse aviãozinho, tá bom? Me sigam também no Instagram, no Facebook, no YouTube, todos é @crescerbem. Obrigada, querida. Obrigada, ó, confia, né? E força, confiança, força, perseverança. Só de você já estar aqui, né? Só de você estar aqui já mostra que você está disposta aí, né, a fazer de tudo, né? Agora tem que pegar o caminho certo. Júlia, só agradecer, cada dia gostando mais ainda do tema. Ah, que bom! Ótimo! Vamos ficar aqui. Me acompanha aí essa semana, na próxima, porque eu preparei um conteúdo mesmo com muito carinho, tá bom? E tem todo sentido. Quem não assistiu a aula de ontem, assiste, que é o conceito, a definição. Aí hoje isso, será que é possível mesmo? Como? E aí a gente vai seguindo aí nesse raciocínio, tá bom? Beleza. Até amanhã então, beijo. Obrigada, até mais.